Alô, amigo pecuarista, alô, amiga pecuarista, alô, turma da carne, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Você que quer começar a engordar boi, edição extraordinária. Então, e hoje nós vamos conversar sobre um tema, sobre uma dúvida muito comum nos confinamentos que chega aqui pra gente no programa, que chegou, na verdade, essa semana no programa. Um amigo mandou uma pergunta pra gente: será que o meu rendimento tá bom? Como é que você sabe, finalmente, se você tá tendo rendimento bom ou não aí no confinamento? Você que tem essa dúvida, fica aqui com a gente hoje para tirar essa dúvida sobre rendimento no confinamento. Então você que está aqui com a gente, você que está chegando hoje, vamos lá. Será que seu rendimento está bom aí no confinamento? Será que realmente você tem conseguido aí bom rendimento? E eu vejo que essa é uma dificuldade real mesmo de quem já confina há muito tempo. Mesmo de quem tem todos os números na mão e às vezes não consegue entender algumas variações, tem dificuldade em repetir resultados no confinamento. E aí tem anos que engordam um pouco melhor, tem lotes que engordam um pouco melhor, e quem engorda só para ganhar um pouquinho mais de dinheiro com a propriedade, sabe? Quem tem aí uma fazenda, um sítio, uma chácara e está buscando engordar um pouco melhor para faturar um pouco mais, fica numa dúvida muito maior em relação ao rendimento mesmo, em relação ao lucro que está tendo na operação, ao rendimento de carcaça, que nós vamos entrar um pouquinho mais hoje. Fica com esse grande ponto de interrogação aí, né, seu João? E aí não dá para saber realmente como é que vai ser o resultado final. E às vezes essa mesma dúvida acontece também com quem está com dificuldade aí, tem uma área que quer aproveitar melhor essa área e tem um pasto, e aí bota os animais lá, bota uma novilhada lá naquele pasto. E aí, como é que eu vou saber, como é que você pode saber se o seu rendimento está bom ou não? Então, essa pergunta chegou essa semana e eu entendo essa preocupação, porque realmente fica difícil, né? Fica difícil a gente saber se está indo no caminho certo, se realmente vai continuar por esse caminho ou não. Essa dúvida, ela existe mesmo. Essa dúvida assim: Marcelo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o que é possível para ganhar dinheiro aqui com a minha propriedade, com a minha chácara, com o meu sítio, no meu confinamento? Às vezes você tem um confinamento grande aí e tá com essa dúvida hoje. Como é que você pode saber o que você precisa melhorar? Como é que realmente você chega num resultado diferente do que você está fazendo hoje? Fica com a gente aqui durante o programa, que eu vou procurar usar nosso conhecimento teórico e prático para te ajudar a responder essa dúvida, a tirar essa pulga aí atrás da sua orelha, viu, seu João? Vamos lá então, vamos falar hoje de engordar de verdade, vamos falar de ganho de peso, vamos falar de produzir carne e gordura. E é claro que para produzir carne e gordura, para produzir carcaça, necessariamente precisa ter bom ganho de peso. Mas será que só isso basta? Eu vou te dizer que não, isso vai muito além do ganho de peso. Fazer carne, fazer carcaça, produzir carne e gordura vai muito além de ganho de peso. Significa aumentar uma relação que existe entre peso vivo e peso de carcaça. Porque o que você vai receber lá no final do ciclo, o que você vai ganhar de verdade, é a carcaça que você entregou no frigorífico, se você vende para o frigorífico. Eu vou falar um pouquinho mais de tipos diferentes de negociação, de maneiras e modos diferentes de negociar boi, que esse nosso Brasilzão, meu Deus, aí muito grande, em cada lugar tem um jeito diferente de vender boi. E de qualquer forma, você precisa saber esse assunto para qualquer maneira, do jeito que você vender o boi, de qualquer que seja a forma que você vai comercializar esse animal, você precisa entender muito bem, que a gente vai conversar aqui hoje, porque o que te dá dinheiro para continuar na atividade, o que te aumenta o lucro e te permite crescer e ter mais bois, na verdade, é rendimento de carcaça. Você recebe pela carcaça, pela carne que você está produzindo hoje. Então, para aumentar o lucro de verdade, o nosso negócio é produzir carne, produzir carcaça rápido. E quando eu falo rápido, é rápido mesmo. Porque uma engorda lenta, muito focada em volumoso, por exemplo,
não vai levar uma produção de carcaça a um bom rendimento lá no final. Eu vou explicar um pouco mais esse conceito, mas agora eu gostaria que você entendesse só que nosso negócio é produzir carcaça, produzir carne o mais rápido com o melhor custo-benefício possível. Talvez você não entenda muito bem e até fala, Marcelo, que esse negócio de custo-benefício, esse negócio é conversa para boi dormir. Não é não, seu João. Esse negócio de custo-benefício é conversa para boi engordar. E é exatamente esse conceito que você vai sair daqui sabendo hoje, entendendo muito bem. Porque só assim você consegue ter mais animais ou entregar mais boi gordo no final de um ano. Ter mais animais girando por ciclo, ou então ter mais ciclos num determinado período, porque você é capaz de engordar mais rápido esses animais. Muito bem, girar mais animais no confinamento, seu João, é uma das ferramentas para botar mais dinheiro no bolso, e esse dinheiro para ser investido aí na propriedade. Para ter mais ciclos por ano, para engordar melhor, eu preciso te explicar uma diferença entre produzir pouca carcaça, ou seja, ser capaz de engordar o animal, ou seja, de botar ganho de peso, pesar esse animal, ser capaz de engordar esse animal, mas tem uma diferença entre produzir pouca carcaça e vender sem considerar isso. Vender os animais sem pensar nisso, sem saber que isso é o que te bota dinheiro no bolso. Então, produzir pouca carcaça acontece por vários problemas, que nós vamos falar também. Agora, vender sem saber o que você está entregando, sem conhecer o seu produto, e não importa se você vende aí no peso vivo, vende pelo valor do quilo do animal terminado. Muito comum na região sul do nosso país imenso, enorme, maravilhoso, vender no quilo. E quando você vende no quilo, você tem que saber o seguinte: se você foi capaz de produzir bastante carcaça mesmo, se você engordou rápido e da forma certa, com o método, você vai ter um animal com mais carne e gordura em relação ao peso total. O peso de carcaça vai ser maior, o rendimento de carcaça vai ser maior. E aí quando você vende no quilo do peso vivo, o valor que você vende esse animal tem que ser maior que o seu amigo, que o seu João, que engordou lá no pasto, que não foi capaz de gerar, de produzir carcaça. Então, mesmo vendendo no valor do quilo do peso vivo, você que trabalha certo, aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sul do país, ou em qualquer lugar onde você vai vender no quilo do peso vivo esse animal terminado, você tem que saber que o valor tem que ser maior, porque você produziu um animal de maior qualidade, ou seja, um animal que vai ter um rendimento de carcaça lá no gancho maior. Sem falar no rendimento de desossa, que é um outro assunto, mas que também precisa ser conhecido. Muito bem. Se você vende no valor da arroba ou se você vende no peso vivo, não importa. O que importa é que tem que vender melhor. Se o animal tem mais carcaça, a hora que ele chegar no frigorífico, ele vai gerar um maior número de arrobas e você vai receber mais por isso. E quem vende no frigorífico tem que estar atento, porque o frigorífico pode ter um interesse que é diferente do seu só, porque ele faz parte de uma outra... é um outro elo da nossa cadeia de produção de carne, então o interesse pode ser diferente. Agora, trabalhando de uma forma para entregar um animal com mais carne, mais gordura, mais carcaça, você tem que saber que você está fazendo isso, conversar, acompanhar muitas vezes o abate, e a partir do momento que você sabe o que está fazendo, o seu resultado está melhor, a sua carne está melhor, é óbvio que quem compra a sua carne vai saber disso também. Então tem que acompanhar, tem que estar perto na hora de entregar os animais, acompanhar abate, conversar bastante com quem vai lá na tua fazenda, no teu sítio, comprar os animais para levar para o frigorífico e falar que sim, você tem um método, um sistema que vai entregar mais carcaça, mais carne e mais gordura lá no final. E quem vende no peso vivo, com rendimento de carcaça já previamente negociado, também tem que negociar melhor. Olha, eu trabalho num sistema e eu produzo mais carcaça, os animais aqui é com 55 no mínimo, viu, seu João? 55% de rendimento no mínimo. Vamos lá então. Agora, o que eu gostaria que você realmente entendesse, você que está aqui com a gente acompanhando nesse sabadão, que eu gostaria que você entendesse é que nós estamos diante de uma grande oportunidade. A gente sabe que, quando eu era pequeno, eu ouvia falar assim, Marcelo, o Brasil é o país do futuro. E hoje eu digo para você o seguinte, o Brasil é o país do presente e do futuro, porque hoje em dia a turma já sabe
que a segurança alimentar do mundo está aqui, que é aqui que vai ter terra para produzir carne, para produzir grãos. E eu não estou falando só nos próximos 4, 5 anos, não, eu estou falando daqui a 10, 20 anos. E se você hoje está buscando essa informação, lá na frente você vai ter uma vantagem em relação a quem não busca conhecimento. Então, você tem a chance de começar a aproveitar esse potencial de crescimento do Brasil nesse momento, aprendendo a fazer de forma simples, de forma fácil, para crescer, para ser capaz de crescer aí na sua engorda, para ser capaz de produzir melhor. Então, aprender a fazer de forma simples hoje é uma ferramenta, é uma maneira de te ajudar a crescer. Vamos lá então. Agora, a partir do momento que você está disposto a fazer diferente, você vai poder conseguir ter resultados igual o Wagner, o Adriano, o Joel, o Guilherme, o Thiago, o Tunico e o próprio Seu João e muitos outros pecuaristas que eu acompanho que mudaram a maneira de engordar, que mudaram o jeitão de fazer carne, que passaram a fazer de uma forma mais previsível, de saber o resultado que vão ter lá na frente, passaram a engordar de forma diferente, ajustando as dietas, conseguindo aumentar o ganho de peso com dietas fortes, conseguiram ter resultado na engorda e o mais bacana disso é que eles conseguiram repetir esses resultados, porque a partir do momento que você faz uma forma simples e forte, você consegue repetir e você consegue gerar carcaça. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do programa de hoje. Agora, o que eu vejo alguns pecuaristas, onde eu vejo a turma errando, é o seguinte: cada dia acaba fazendo de um jeito um pouco diferente. Como assim, Marcelo? Se eu tenho os mesmos alimentos, se eu tenho os mesmos animais, como assim? A mesma turma que me ajuda lá a tratar, como é que eu posso fazer cada dia de uma forma diferente? São as variações, as pequenas e grandes variações que podem acontecer quando a gente acaba comprando alimentos que são muitas vezes interessantes, e aí a gente está engordando boi, e a gente sabe que está caro, que está difícil, e realmente os insumos tiveram uma valorização importante, e aí a gente está lá engordando animal, e a gente pode ficar assustado com tudo isso, principalmente com tanta notícia ruim que chega aí no WhatsApp, que sempre está chegando, e a gente busca sempre comprar alimentos mais baratos, pensando só no custo e não considerando o custo-benefício. A gente cai naquele engano, e é normal a gente ser induzido a cair naquele engano e achar que vai ganhar mais no final, só que aí o barato sai caro. Por quê? Porque quando a dieta é fraca, quando a gente tem por base, por exemplo, os alimentos volumosos, e talvez você tenha uma área e queira aproveitar essa área, tá tudo certo com isso, mas quando a gente fala em rentabilidade, em produção de carcaça, em rendimento de verdade, a gente tem que saber que as dietas mais focadas em alimento volumoso, elas não são capazes de formar tanta carcaça quanto as dietas focadas em alimento concentrado. E eu vou explicar melhor esse conceito mais para frente durante a edição de hoje ainda. A gente precisa do pasto, a gente precisa de volumoso para, por exemplo, para a fase de cria. Importantíssimo. Como é que eu vou fazer cria se eu não tiver volumoso? Às vezes eu quero fazer uma recria e o volumoso vai ser importante nessa recria também. Mas e na engorda, Marcelo? Como é que eu faço para usar esse volumoso da melhor forma possível para engordar boi, para ter bom rendimento na engorda? O volumoso ele é importante, por exemplo, para fazer uma boa adaptação em qualquer sistema de confinamento. A gente usa, recomenda e tem um sistema que depende muito pouco ou quase nada do volumoso, porque a gente entende justamente que é dessa forma que você vai conseguir ter um rendimento maior lá na frente. Então, eu vejo muita gente errando porque faz exatamente o oposto do nosso amigo aqui da Fazenda Vila do Porto, que foca em engorda, em alimento volumoso. E eu adoro pasto. Eu fui criado em pasto, correndo atrás de boi, montado no lombo de um cavalo. Eu gosto de ver um pasto bonito. Ontem eu tive aqui numa propriedade aqui perto, que é um confinamento muito grande, mas que também faz uma recria com um pasto lindo de curumim. Enfim, é importantíssimo a nossa vocação de terra, de pasto, de adubação, de pastagem, de manejo de pastagem. Mas o pasto, ele é crucial, ele é importantíssimo na fase de cria, produção de bezerro. Será que é melhor mesmo a gente usar pasto e usar volumoso, na verdade, para a fase final, onde eu estou acelerando o meu carro, onde eu preciso
ter um combustível bom, eu preciso ser um bom piloto. Quanto mais fácil de pilotar esse carro, mais fácil você ganhar a corrida. Vamos lá. Então, às vezes, você tem um conceito errado da relação custo-benefício. Marcelo, mas custo-benefício, que é isso? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Custo é tudo que não gera resultado. Então, se você não tem resultado, é um custo. É um custo que entrou ali no teu sistema e que você não está conseguindo ter resultado. Quer dizer, você investiu naquilo, mas virou um centro de custo porque não te deu resultado. Então, custo é o que não gera resultado. Custo-benefício é o que você investe para gerar lucro lá no final. Então, o que importa não é só a primeira parte da moeda, o quanto você vai gastar para comprar um aditivo, um núcleo, um suplemento, um concentrado. É o quanto vai ser o seu valor de arroba engordado, o quanto isso vai gerar de resultado lá no final. Eu vejo a maior parte das pessoas, por exemplo, não é só no confinamento, lá na cria, na recria, procurando um mineral mais barato. Eu vou comprar um núcleo, Marcelo, tem um núcleo que está 20 centavos ou 50 centavos mais barato aquilo, mas qual é o aditivo que tem nesse núcleo? Qual é o modulador de fermentação ruminal? Qual é o aditivo que vai te levar, que vai te gerar uma produção maior de ácido propiônico, por exemplo, que a gente precisa muito dele no final das contas? Então, o custo-benefício, ele importa com o que sobra lá no final. Ele se importa, ele considera o que sobrou no final, não só o que você gastou aqui, mas o que sobrou no final. E talvez essa seja a maior missão de nós que somos consultores e todos nós que somos técnicos, lembrando que a grande maioria das propriedades rurais não tem assistência de um técnico e talvez essa seja a nossa missão de vida, levar informação e conhecimento sobre custo-benefício. E se você tiver um método para fazer, para garantir que você chega no benefício, ou melhor, repete o ganho de peso, se você é capaz de repetir resultado, aí tá tudo lindo. O que mais me preocupa, o que mais me deixa chateado é quando eu chego nos confinamentos grandes assim, fala, Marcelo, não sei o que aconteceu esse ano, tá diferente a coisa aqui, viu? Tá diferente, ó, um monte de lote não tá dando consumo, não tá travando, tô com problema digestivo um pouco aqui. E aí começa um estudo enorme para saber um monte de causa que pode ter levado àquilo, mas na verdade o principal problema é a complexidade, ou seja, vários fatores que complicam o dia a dia. Vou voltar a falar sobre isso um pouco mais no final do programa de hoje. E talvez você esteja aqui com a gente pensando nisso agora, mas Marcelo, eu não tenho como é que saber. Eu não tenho como saber como vai ser meu resultado. Marcelo, você está falando em custo-benefício, que importa o resultado no final. Lindo, achei bacana isso. Mas eu não tenho como saber como vai ser o meu resultado. E eu entendo, se você está aqui com a gente hoje, eu entendo que você realmente pode ter dificuldade em previsão de ganho de peso, previsão de resultado, previsão de ganho de carcaça. Isso é normal, é comum, acontece com qualquer um. Mas quando você passa a usar um sistema que é simples de ser feito, você passa a acertar mais o resultado. Usar poucos alimentos, que nem o nosso amigo da Fazenda Porto Real, que está aqui com a gente, usar poucos alimentos de uma forma simples, fácil de entregar, todo santo dia no coxo, toda a mesma hora no coxo, e aí você está trabalhando com poucos ingredientes de uma forma simples, e isso vai te gerar a previsibilidade que você tanto quer. Poucos e bons. Meu avô sempre dizia, meu avô gostava muito de cavalo, né? Meu avô morava em São Paulo, era dentista, um dos primeiros dentistas de São Paulo, e ele gostava tanto de cavalo que enterrou uma casa inteira lá no Jockey Club de São Paulo, né? Mas tudo bem. E ele falava assim, Marcelo, poucos e bons, poucos e bons, poucos e bons. Então, poucos ingredientes e bons. Serve pra gente aqui hoje também. Ingredientes poucos e bons, ou seja, menor número de componente da dieta e tudo coisa boa. Você consegue saber, porque coisa boa não tem dúvida, né? Você sabe o que tem de energia ali, você sabe que tem bastante energia, um NDT alto, bastante energia, e que aquilo ali não vai ter segredo lá no final, não vai variar. Dieta forte que não varia é o primeiro passo para você ganhar previsibilidade de resultado e conseguir medir de verdade o seu custo-benefício no confinamento. Então, uma maneira certa, uma forma certa
para fazer isso, para ter bom rendimento no confinamento, é ter eficiência no sistema, eficiência alimentar. Precisa conseguir eficiência, e essa eficiência, para você ser eficiente, significa que você tem que conseguir repetir o resultado de acordo com o tipo de animal que você tem disponível aí na fazenda hoje para engordar, ou de acordo com o tipo de animal que você pode comprar na sua região. Você já conhece aquele tipo de animal, o seu sistema de dieta é fixo, é simples, é rápido, é forte. Tem animal que vai dar um pouquinho mais de resultado que o outro. É claro que tem a diferença da genética. E quando eu falo um pouquinho mais de resultado, se você for criador, investir em genética, vem investir em genética da forma certa, com uma orientação de um bom profissional, provavelmente você já vai estar aí com animais numa realidade possível de ser abatido com 14 a 16 meses, fazendo um excelente sistema de creep feeding aí, tendo manejo de pastagem, usando o pasto para essa fase que é importantíssima na vida do bezerro, por exemplo. E aí, você é capaz de repetir resultado, de fazer muito bem feito e de ter animais que são muito diferentes em relação a ganho de peso e a precocidade. E aí, tudo bem, perfeito, maravilhoso, mas talvez essa não seja a sua realidade. Você compre boi, e para quem compra boi, tem um certo tipo de animal que é mais comum de achar aí na sua região, tá tudo certo com isso. Então você já conhece o tipo de boi que você compra, você conhece os seus clientes aí que chegam no confinamento e que você vai vender depois, você conhece a sua dieta, você tem um método, e tipo de animal e tipo de dieta não pode ser segredo para nenhuma operação de engorde. Isso aí tem que ser fácil, você já sabe o tipo de animal que você tem, sabe o tipo de dieta que você tem, sabe o resultado que você tem. É isso que gera previsibilidade de resultado. Não pode ser segredo. Se você não consegue repetir isso, então você está num passo que você precisa aprender um método de analisar a viabilidade, um método de engordar com certeza, sempre da mesma forma. Então, o que eu estou dizendo aqui hoje, para produzir carne e gordura, você precisa de energia alta na dieta, precisa de muita energia metabolizável, porque dietas que são fortes, que têm muita energia metabolizável, elas convertem melhor essa energia metabolizável em carne e gordura. E é justamente isso que você recebe, por isso que você recebe o seu pagamento lá no frigorífico. O volumoso não é capaz de fazer isso. É completamente diferente. E talvez você tenha uma fazenda enorme aí no Pará, que chove todo dia, aquele mundo que a gente sabe que é completamente diferente, que é exceção, que não é realidade de Brasil. Se você está no Pará ou se você está na Serra Catarinense com azevém maravilhoso, é claro que existem formas de aproveitar pasto para engordar, para produzir carne, mas hoje nós estamos falando aqui em rendimento. Rendimento é produção de carcaça, são dietas com alta densidade energética que te permitem produzir mais carne, mais gordura, e o mais bacana de tudo isso é ter ciclo mais curto e girar mais animais por ano, produzir mais arrobas. O que faz isso é a presença de grãos, de concentrados, como muito bem sabe o nosso amigo da Fazenda Porto Real, que está aqui com a gente hoje, que já perguntou aqui com a gente hoje. Então, o que eu quero que você entenda é que para ter um rendimento maior, para conseguir um rendimento maior, você precisa ser capaz de produzir mais carne e gordura, e você só consegue isso trabalhando com dietas de alta energia, alta densidade energética, porque você vai estar entregando muita energia metabolizável que vai ser transformada em carne e em gordura. Esta é a única forma de potencializar o rendimento de carcaça, aumentando a energia, trabalhando com dietas de alta energia. Isso é muito importante, porque quando a gente fala em rendimento, a gente pode entender rendimento como lucro, e é claro que o rendimento é o lucro. No final, quanto rendeu? Rendeu quanto lucrou? É um conceito que pode estar misturado, emaranhado ali, mas eu aproveitei para falar de lucro ligado ao rendimento de carcaça, que é o que a gente ganha, e de fato é o nosso lucro. Então, tem que fazer de uma forma rápida, forte e com segurança. Segurança é importante, porque significa que eu vou desafiar esses animais com dietas de alta densidade energética, pouquíssima fibra, e com a tecnologia necessária para esse animal estar bem, o animal estar bem na baia de confinamento, consumir bem. E eu sei que quando eu faço isso, tecnicamente falando, se você que está aqui com a gente hoje é técnico, eu sei que quando eu faço isso, eu estou colocando mais
ácido lático dentro do rumen. E aí eu preciso preparar esse rumen para ser capaz de produzir e tirar ácido, porque esse ácido também é uma fonte de energia. Então eu tenho que preparar as papilas, ali, todo o ambiente ruminal, e além disso eu tenho que dar o máximo de condições possíveis para tirar toxinas que atrapalham esse ambiente ruminal também. Então hoje a gente sabe muito bem como fazer isso. Lá em 2005, quando eu tive acesso a esse método a primeira vez, ainda quando eu trabalhava como gerente de desenvolvimento de produto dentro da Socil, e eu tive acesso a essa forma de engordar boi diferente, a gente não sabia tão bem tudo isso, mas já começou a fazer, já começou a ver que dava certo, e de lá para cá só deu certo, só melhorou. Então, tem que fazer uma adaptação muito bem feita, e tem que usar os aditivos certos, mais específicos. Não adianta achar que qualquer núcleo vai dar conta do recado, porque ele pode até evitar problema, mas não vai te levar ao rendimento máximo. Então, parte de núcleo aditivo é muito importante. E lógico, para juntar tudo isso, você tem que ter um método. Tem que ter um método que te dá tudo isso mastigado, um passo a passo para você chegar lá e aplicar da forma certa, sem dúvida. E quando surgir dúvida e imprevisto, você tem que parar e perguntar, e tem que ter alguém, tem que ter respaldo para te orientar da forma certa o que fazer frente àquele obstáculo, aquela dúvida que surgiu, porque a gente planeja. Aliás, isso é importantíssimo, né? Eu sempre gosto muito de falar de planejamento, de análise de viabilidade, falo isso dentro do método, mas a gente planeja, faz a análise e mesmo fazendo um bom planejamento, pode alguma coisa sair fora do que a gente planejou, porque nem todo plano sobrevive ao campo de batalha. Então, quando está lá no campo de batalha, pode ter alguma coisa diferente. A gente tem que saber o que fazer de forma rápida para corrigir aquele desvio. E se você está aqui hoje, você está procurando uma maneira de fazer melhor. Então, fica atento nessa informação. Agora, quem é que engorda os bois? Fala para mim. Quem é que engorda os bois? Sou eu, técnico, que estudo, que vou, que dou assistência? Não. Sou eu que faço a formulação de dieta, que estou te ensinando esse sistema? Sou eu que engordo os bois? Não. É você que está no escritório da fazenda, ou no escritório em São Paulo, ou que está gerenciando a operação? Não. É o seu veterinário? Não. Quem engorda os bois é quem bate a comida, quem mistura a dieta e quem bota no coxo todo dia. É essa turma que engorda o boi. É quem serve a mesa. Quem serve a mesa é o garçom. Pode ter o chefe de cozinha, mas se o garçom não levar a comida, o que vai acontecer? Então, quem faz a comida, quem bate a dieta, quem entrega a dieta, é quem engorda os bois de verdade. Quem serve a mesa. E mais um detalhe. Quem serve a mesa e quem conhece os convidados. Os convidados são seus bois, que estão ali convidados para um banquete todos os dias, que estão ali convidados para se alimentar bem todos os dias. E quem conhece os convidados sabe se eles estão bem, se eles não estão tão bem. Entende, lê os bois, conversa com os bois. Não sei se você já viu aqui o Tunico falar aqui com a gente. Se você conhece o Tunico, você sabe que o Tunico fala muito bem e já falou, talvez você já tenha até ouvido ele falar. Marcelo, tem que conversar com os bois. Tem que conversar com os bois. Não é porque todos eles são brancos que se um deles não tiver muito bom um dia e tiver lá pro fundo, eu não vou saber só porque ele é branco. Eu conheço cada um deles. Então, quem faz o trato, quem passa o trato, quem conhece os bois é quem faz os bois engordar. Então, reconhecer o trabalho das pessoas que estão com a gente, possibilitando que o nosso negócio dê certo, é muito importante reconhecer esse trabalho de quem ajuda você a melhorar o seu lucro. E aí, gradativamente, você vai ter uma turma cada vez melhor, mais envolvida aí dentro do seu sistema. Agora, por isso que o primeiro passo dentro do método confinamento do zero ao lucro é dar uma ajuda extra para que quem faz o seu boi engordar possa fazer de forma simples. O primeiro passo é, quanto mais simples, melhor. Mais fácil da turma entender, mais fácil da turma fazer o que tem que ser feito, mais fácil para você chegar no lucro lá no final. E você tem que considerar que toda vez que você agrega complexidade no sistema, 7, 8 ingredientes, maneiras muito difíceis aí de fazer, de bater dieta, toda vez que você gera complexidade, você gera espaço para o erro humano, porque, como já dizia os antigos, errar é humano. Então, se você pedir uma coisa muito difícil,
vai ter uma chance muito maior de ter erro. E o erro leva a redução no lucro lá no final. Então, considera que principalmente em culturas como a nossa aqui no Brasil, que em geral as pessoas não têm facilidade de seguir procedimentos, porque gosta de dar uma adaptadinha por vários motivos, então você tem que fazer de uma forma simples. Tem que ser possível da tua turma, do seu funcionário, aplicar todo dia. Então ter uma dieta forte e simples é o primeiro passo do método confinamento do zero ao lucro. O primeiro passo de um método é ser capaz de fazer igual sempre, todo dia. E o último ponto que é muito importante é entender os problemas que diminuem o ganho de peso, que levam a uma redução no ganho de peso. Porque alguns desses problemas a gente realmente não enxerga, são invisíveis, a gente não consegue enxergar. Por exemplo, usar alimentos quentes, alimentos que estão esquentando, e as silagens são um exemplo de alimentos que esquentam muito facilmente. Então, coisas importantes, né? Animais muito debilitados que vão entrar no coxo. Animais muito debilitados que vão entrar no coxo, você vai ter problema. Esse animal está com o metabolismo hepático afetado, esse animal está com o equilíbrio ruminal afetado. Então, animal muito debilitado é um problema. Tem que primeiro equilibrar esses animais, e vou dizer mais, dependendo do tempo de estresse metabólico que esses animais passaram, de fome mesmo, de carência nutricional, eles não vão responder bem no confinamento, mesmo que você faça uma boa adaptação. Eles vão engordar, mas a resposta, a conversão alimentar vai estar afetada, porque a capacidade metabólica deles foi afetada, o fígado deles já não é mais o mesmo, e o fígado é um órgão importantíssimo para gerar ganho de peso. E por isso que um outro fator que impede o ganho de peso, que quase ninguém sabe, é a presença de micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos que estão presentes em todos os grãos e nas silagens. Muito comum encontrar nas silagens, principalmente silagem que está esquentando. E a gente não enxerga isso. Quando eu falo em micotoxina, não é aquela mancha de bolor branca ou preta que está ali ou no silo, onde entrou água, onde furou a lona, ou lá em cima, onde não teve compactação, onde tem oxigênio, não é isso. Micotoxina é invisível, a gente não consegue ver e negativamente afeta o ganho de peso, diminuindo a conversão alimentar. Então, esses são alguns problemas que a gente falou aqui hoje, que são pontos importantes de redução de performance, e você tem que entender que esses problemas diminuem o ganho de peso. Bom, resumindo então nossa conversa de hoje, eu queria dizer algumas coisas. Por exemplo, para ter bom rendimento no confinamento, a gente precisa aprender a fazer carcaça, produzir carne e gordura, conseguir engordar bem de forma rápida. Para engordar bem, a dieta precisa ser forte. E aí para você entender como funciona uma dieta forte, precisa entender o conceito de custo-benefício. A dieta tem que ser forte, tem que ser simples e fácil de entregar para que você entregue a mesma dieta todo dia. E o aditivo tem que ser muito bom, muito bem escolhido para garantir a segurança alimentar. Ou seja, você vai ter segurança no resultado, você vai saber o que você está fazendo finalmente aí no seu sistema de engorda trabalhando dessa forma. Bom, se você tem dificuldade hoje com ganho de peso, né? Dificuldade lá no final para ganhar dinheiro mesmo, para fechar a conta com lucro. Se você trabalha aí, dá um duro danado, de sol a sol, acorda antes do sol nascer, a gente sabe muito bem o que acontece no campo, né? Se você não tem um rendimento bom, esse pode ser o principal motivo do teu prejuízo hoje. Se você não consegue produzir bem carne e carcaça, esse pode ser o principal motivo do seu prejuízo. Então, hoje você aprendeu um pouco mais como conseguir realmente melhorar o seu rendimento, o seu resultado aí no confinamento. Eu espero que você aproveite muito bem essa informação. Bom, por hoje era isso então, muito obrigado. Se você que gostou desse vídeo está realmente disposto a mudar, aperta o like aqui, dá um joinha, siga o nosso canal. Para você fazer diferente, você tem que usar um método. Você tem que ser capaz de fazer igual todo santo dia, tratar igual todo santo dia, eliminar o fator variação aí do seu confinamento. Um grande abraço a todos vocês, um prazer aqui conversar com todos vocês pelos canais. Tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até mais.